importante função do tecido conjuntivo que iremos abordar é a cicatrização. Para que esse processo tenha início, é necessário que haja lesão tecidual. Ela faz com que a matriz extracelular entre em contato com elementos sanguíneos, que provocam uma série de fenômenos essenciais para o sucesso da cicatrização. Primeiro, é uma degranulação de plaquetas e ativação do sistema do complemento e do processo de coagulação, o que atrai células inflamatórias para a região da ferida, iniciando o próprio processo de inflamação. Nele ocorre a vasodilatação, que aumenta a permeabilidade vascular e promove a quimiotaxia, que é a migração de neutrófilos para a ferida. Depois temos a fase proliferativa, que por sua vez é dividida em outras partes. A epitelização, em que células epiteliais migram para a ferida restaurando as camadas da epiderme. A angiogênese, em que ocorre a migração de células endoteliais e formação de capilares. E a formação de tecido de granulação, em que fibroblastos migram para o local e são ativados pelo fator de crescimento PDGF-12. Em sequência, o TGF-beta estimula esses fibroblastos a produzirem colágeno do tipo 1 e a se transformarem em miofibroblastos que serão responsáveis pela contração da ferida. Finalmente, temos a maturação ou remodelação, em que há a deposição de colágeno de maneira ordenada para dar mais resistência à pele cicatrizada. Essa reorganização da nova matriz é essencial para um bom processo de cicatrização. É necessário que a matriz seja destruída, ao passo que a nova seja sintetizada. E, quanto maior a deposição da nova matriz em comparação com a lise da antiga, melhor será a cicatrização. É importante lembrar, porém, que a pele nunca voltará a ter sua força têncil original, e a organização do colágeno é normalmente menor e mais precária. Agora, eu vou explicar sobre as células envolvidas no processo de cicatrização. As plaquetas são fragmentos anucleados de células que vão formar uma agregação plaquetária e estimular a cascata de coagulação. Elas vão formar o coágulo junto com colágeno e trombina. Além disso, vão secretar substâncias que vão atrair os neutrófilos para o local da lesão. Os neutrófilos têm a sua maior concentração 24 horas depois do momento da lesão e são responsáveis por destruir micro-organismos. Os macrófagos vão gradativamente substituir os neutrófilos e vão fagocitar micro-organismos, resíduos teciduais e neutrófilos que já não funcionam mais. Os fibroblastos vão ser atraídos por substâncias secretadas pelos macrófagos e vão ser responsáveis por sintetizar a matriz para substituir a matriz lesada, e vão se transformar em miofibroblastos que vão contrair a ferida, fechando a lesão. Agora vamos abordar as queimaduras. Elas são causadas por diversos agentes e, além disso, é possível classificá-las de acordo com seu grau de profundidade. A queimadura de primeiro grau alcança apenas a epiderme, mas também causa dor. Um exemplo de queimadura de primeiro grau são as causadas por exposição solar. Só que um problema grande disso é que a pessoa pode ter câncer quando a pessoa tem uma exposição prolongada, sem se prevenir. Já a queimadura de segundo grau, ela atinge a derme e a epiderme e costuma ser muito dolorosa, causando bolhas e eritemas. Por fim, a queimadura de terceiro grau chega a toda a camada da pele, portanto, a derme e a epiderme, né? E ela causa lesões deformantes. E também é importante lembrar que ela pode atingir outros tecidos, como ossos, músculos, tecido subcutâneo, etc. E como que acontece essa cicatrização? Em primeiro momento, a gente tem a fase inflamatória, que é onde você vai ter a presença de secreção, coagulação sanguínea e a liberação de mediadores químicos. Já a segunda fase é a proliferativa, que é uma fase de regeneração e aumento dos fibroblastos nos tecidos. E aí você vai ter uma grande vascularização da área e uma infiltração dos macrófagos. Finalmente, a gente tem a fase de reparo, que é onde as fibras são realinhadas para aumentar a resistência do tecido. Cortes são, em geral, lesões na pele. Nos cortes superficiais, alguns vasos sanguíneos, nervos e células são arrebentadas, mas é uma ferida que o próprio organismo consegue cicatrizar dentro de poucos dias, cerca de uma semana, 2. Aqui nessa primeira imagem, a gente consegue ver esse ciclo de cicatrização, onde no primeiro aconteceu o corte, né? Tem a liberação do sangue. No segundo já se formou a crosta, tem a ação e a liberação de mediadores químicos. E no último tem a regeneração do tecido epitelial e do tecido conjuntivo. Normalmente, nesses cortes superficiais, a cicatriz torna-se pouco evidente, e às vezes a pele volta a ser como antes, na chamada cicatriz normatrófica. Porém, nem sempre acontece dessa maneira. Quando cortam-se grandes artérias ou o corte é muito profundo,
Esse, por sua vez, causa danos maiores nos tecidos, rompe mais vasos e artérias. A pressão do sangue passa a ser forte o bastante para arrebentar a teia de fibrina, sendo assim necessário procurar um hospital para dar pontos, pois o organismo sozinho não consegue cicatrizar a ferida. Feitos esses pontos, ele começa a se recuperar. Em alguns dias, só resta cicatriz. Cicatriz essa que pode se tornar uma cicatriz hipertrófica. Ela acontece pela desorganização do colágeno no processo de cicatrização e deixa a cicatriz com algum relevo. Pode acontecer até do processo de queloide no local, mas isso tudo depende da reação de cada organismo. Agora, vamos falar do processo da tatuagem. Ela é uma prática cultural que remete até o começo das civilizações e tem grande importância para a identidade cultural de várias etnias. O processo consiste simplesmente em colocar tinta na pele. Entretanto, a pele é um órgão que se renova constantemente. Entre 30 a 40 mil células epiteliais se renovam a cada hora. Então, como que a tatuagem continua evidente? Para a gente conseguir ver. Bom, resumidamente, a máquina moderna consiste em uma agulha cheia de tinta, em alta frequência, perfurando desde a epiderme até a derme do tecido conjuntivo. Lá, os pigmentos de tinta serão fagocitados pelos macrófagos, daí alguns irão para o sistema linfático, algumas partículas ficarão suspensas, e alguns macrófagos permanecerão residentes no local, constituindo a figura da tatuagem. E durante a cicatrização, a camada mais externa da pele se renovará por completo entre 2 a 4 semanas, porém as células mais estáveis da derme serão continuamente fagocitadas por novos macrófagos e o pigmento continuará onde está. O sistema imune tentará destruir as partículas alienígenas ao corpo, mas a tatuagem tende a durar a vida inteira, por mais que necessite de retoques. Na terapia laser para a remoção de tatuagens, usa-se um laser com frequência adequada para cada tipo de pigmento, com o objetivo de destruir ele. Os macrófagos, então, vão fagocitar eficientemente as micropartículas. Aqui a gente vê um macrófago fazendo uma endocitose, e aqui a gente vê uma tatuagem muito linda. A cicatrização vai ocorrer devido a uma motivação gerada por uma parte exposta, funcionando como um sistema de preenchimento. Por muitos fatores, ela é afetada. Fatores como tamanho, profundidade, necrose tecidual, falta de oxigenação e corpos estranhos estão relacionados à ferida em si, à área exposta. Fatores como diabetes, hemofilia, quimioterapia, alcoolismo e tabagismo estão mais relacionados com a condição de vida do indivíduo, mas são, do mesmo modo, um fator a ser considerado em questão de influenciar no processo de cicatrização. O processo de cicatrização é realizado em etapas: coagulação, inflamação, proliferação, contração da ferida e remodelação. Quando a pessoa possui hemofilia, o processo de coagulação é incorreto. A hemofilia é uma doença crônica e hereditária, vai ocorrer devido à dificuldade de realizar o processo de coagulação, gerando sangramentos extensos com muita dificuldade de cicatrização do ferimento. A influência da nicotina faz com que ocorram problemas na vascularização, reduzindo o tamanho da abertura dos vasos, causando também a redução da oxigenação e da emissão de nutrientes nas células. E como foi dito anteriormente, a oxigenação influencia na cicatrização, induzindo a angiogênese, influenciando no comportamento dos queracinócitos, aumentando o número de fibroblastos e promovendo a contração da ferida. Nesse caso, tanto fatores na ferida quanto do paciente são levados em conta. Após toda essa explicação sobre como ocorrem as queimaduras, é válido saber como agir quando alguma ocorrer. Assim, essas são algumas dicas do que pode ou não fazer quando houver uma situação com queimadura. Primeiro, é essencial para qualquer grau da queimadura colocar a parte queimada em água fria e corrente, desde que não esteja com muita pressão. Caso não tenha, uma bolsa de água fria ou um pano limpo e úmido podem ajudar. Segundo, é não estourar as bolhas, pois isso pode acabar gerando um processo inflamatório. Afinal, a ferida estará aberta. E apesar de alguns conhecimentos populares serem efetivos, por hipótese alguma coloque substâncias duvidosas em cima da queimadura, seja ela qual grau for, porque além de muitos não terem comprovação científica, pode acabar também gerando um processo inflamatório. E é sempre bom alertar que mesmo após os primeiros socorros, é necessário o auxílio de um médico para um melhor tratamento.
Já foi mencionado sobre as tatuagens permanentes, porém é válido ressaltar as tatuagens de rena. Sua origem é cultural do Oriente, muito presente em cerimônias de casamento dos indianos, porém ganhou bastante espaço em praias e litorais brasileiros, pela sua facilidade em ser realizado, durando em média 25 dias. Mas quais são os componentes? Usa-se folhas que soltam um corante vegetal, semelhante ao urucum, que os indígenas utilizam para pinturas corporais, e mistura-se com a água até formar uma pasta que é aplicada sobre a pele, soltando uma forte coloração sobre a mesma. Também é válido ressaltar as possíveis complicações que podem ocorrer no processo de pintura da epiderme. Por exemplo, se a tinta for de má qualidade, a pele estiver suja, o aplicador não ser experiente e ou sofrer forte interferência solar, pode ocorrer reações alérgicas como na imagem abaixo, de uma criança intolerante à tinta que infelizmente terá essa pele marcada para sempre. Falando agora sobre a exposição solar, é necessário mencionar que os raios ultravioletas, UVA e UVB, possuem a capacidade de penetrarem com facilidade nos tecidos do corpo humano e conseguem, dessa forma, interferir no DNA celular, provocando mutações acumulativas na célula. Tais modificações podem resultar em anomalias celulares, como interferir no ciclo celular, e dessa forma podem causar o câncer de pele, os melanomas.